Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, você gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Boudet? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amélie Boudet de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$30, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo de frete. Como sócio do clube, você também estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago por livro é sempre bem menor que o encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Boudet. 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. Olá, amigos do Movimento Espírita do Brasil e de todo mundo. Sexta-feira, 10 horas, 9 horas, estou adiantando o tempo, está entrando no ar o programa Por Dentro das Escrituras, um programa onde fazemos uma viagem por todo o Antigo Testamento, toda a jornada desde a criação até o último dos profetas, Malaquias, todos os fatos que nos anunciam a chegada do nosso Mestre Jesus. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, e quem ignora as Escrituras ignora o poder e a sabedoria de Deus. Portanto, ignorar as Escrituras sagradas é ignorar a Cristo. Palavras de São Jerônimo, Jerônimo de Dalmácia, padroeiro dos estudos bíblicos, primeiro tradutor da Bíblia para o latim, a Vulgata. Deixem seu like, comentem, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, acione o sino de notificação para que cada vez mais amigos do Movimento Espírita possam estar conosco, cada vez mais a plataforma entenda aumente o alcance do nosso programa através do like de vocês, do comentário, do compartilhamento e, principalmente, da sua inscrição. Não se esqueçam de conferir lá se estão inscritos. Vamos orar? Vamos agradecer a Jesus nesse momento em que, através do nosso estudo, louvamos a Deus. Vamos agradecer a todos os espíritos de luz que coordenam esse trabalho, que nesse momento nos envolvem com sua paz, com sua harmonia, e rogar ao Mestre que tenhamos um programa com muito amor, com muita tranquilidade, aprendizado, a partir de todas as Escrituras, para a nossa compreensão da sua jornada, Mestre querido, irmão amado. Esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Bem, queridos, vamos ver quem já está por aqui. Minha querida Elcisile, muito boa noite, desejando boa noite a todos. Meu amigo Felipe Menezes, desejando boa noite também a todos nós.
minha colega, querida amiga Albertina Zacarias, colega de trabalho aqui na Web Rádio Cristo Consolador. Muito boa noite. Minha querida Liz Menezes, boa noite, minha querida amiga. Albertina Zacarias, desejando boa noite a todos os irmãos. E Luciana Santos, minha queridíssima, dando um olá, boa noite para todos. Muito obrigado por vocês estarem por aqui. Muito obrigado pela companhia que vocês me fazem no final da noite de sexta-feira. Nós iniciamos a nossa jornada de programas amanhã, de manhã cedinho, 10 horas, Epístolas Evangélicas, domingo, 10 horas também, conhecendo os evangelhos, aqui no nosso canal, na nossa web rádio Cristo Consolador, e em outros canais também com outros programas no final de semana. Muito obrigado pela companhia de vocês. Bem, anteriormente, nós vimos sobre a guerra contra os cananeus que ficaram na Terra Prometida, lembre-se. Lá em Josué é narrado que ele vence todo mundo, toma toda a Terra Prometida, mas nós vamos entender que foi como uma ode a Josué, porque ficaram muitos cananeus ali, e acontece que pela desobediência do povo, que não expulsou os cananeus de vez, vamos lembrar que a tribo de Judá não teve fé, pediu ajuda, outras fizeram escravos, os cananeus de escravos, outras não conseguiram nem expulsar, tiveram derrotas. Eles tiveram muitas derrotas, então o que vai acontecer? O povo vai pedir, por um profeta. O povo vai pedir, profeta eles vão pedir depois. O povo vai pedir por um grande líder, e Deus vai ouvir as suas rogativas, e de tempos em tempos, quando eu expliquei para vocês, de tempos em tempos, vai levantar um juiz. Então, lá no início do capítulo 3 de Juízes, nós vamos ver da questão dos filisteus, que acontece. Deus vai botar o seu povo à prova. Por quê? Como eles não expulsaram, eles deixaram ali aquele povo, e Deus, como nós vimos semana passada, vai usar esses povos para botar eles à prova. E vai ter toda uma consequência ali de batalhas, principalmente com os 5 governantes filisteus, com os sidônios, com os heveus, com os que viviam no Líbano. Enfim, todo aquele povo à volta ali vai estar sempre guerreando com eles. E principalmente as nações que foram deixadas por ali, para que o povo tomasse novamente o rumo de obedecer a Deus. Eles viviam entre todos. Lembra que eu falei para vocês sobre os povos que vão aparecer aqui? Jebuseus, hititas, amorreus, ferezeus, todos eles estão ali em volta. É muito interessante que um filósofo, um historiador também e teólogo, Timothy Keller, ele vai dizer sobre essa questão, que a questão real do nosso coração e para o nosso ser, a questão da obediência. Ele diz, podemos reconhecer intelectualmente que algo é verdade, mas bem no íntimo essa verdade não se apodera de nós, nem nos controla. Por que ele diz isso? Eu trouxe esse pensamento para vocês. Lembre que eu falei para vocês, eles não experienciaram Deus. Eles conhecem a história, mas eles não experienciaram. Eles ouvem falar de Deus, mas eles não viveram. Então, é verdade para eles que Deus existe, que Deus foi magnânimo, que Deus venceu por eles? Sim, mas eles não perceberam isso, eles não sentiram isso. Então ele vai continuar dizendo que, embora nós conhecemos as verdades sobre Deus, nós podemos esquecer. Isso em nossas vidas, naturalmente, não só para aquele povo. Nós vamos conhecer as verdades divinas, mas não a vemos nem a sentimos. Por isso, nós vamos ter ídolos. Nós vamos ter algo no nosso coração que vai ser palpável para nós adorarmos. É um sentido muito simples. Aquele povo não viu Deus, só conhece a história, e eles estão com dificuldades. Dentro do coração daquele povo, eles precisavam de um ídolo, eles precisavam de alguém para suprir essa necessidade, como acontece nas nossas vidas, infelizmente. Muitas e muitas vezes nós vamos precisar de colocar a nossa fé, o nosso foco, a nossa energia em algum ídolo para que as nossas rogativas sejam atendidas, porque nós esquecemos, nós não vivenciamos a vida com Deus. Então, vai surgir o primeiro juiz. Vamos pensar no seguinte, Moisés já seria um juiz, Josué já seria um juiz, mas eles estão a parte dessa questão porque eles foram homens escolhidos por Deus,
foram fiéis a Deus, enfim, é outra forma de lidar com a liderança do povo. A partir daqui, sim, são os juízes, aqueles que Deus vai buscar em determinado momento para guiar o povo, que se arrepende das suas dificuldades e busca estar com Deus novamente. Então, Otoniel, tá? Lá no verso 6 vai estar escrito: tomaram as filhas deles em casamento, quer dizer, todos aqueles povos foram tomando as filhas dos hebreus, dos israelitas, enfim, aquela mistura que Deus não queria, e ele vai seguir. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois se esqueceram do Senhor, o seu Deus, prestaram culto aos Baalins e a Aserá. Falei para vocês sobre os ídolos na semana passada. Tá? E eles foram entregues nas mãos do rei da Mesopotâmia, tá? E ficaram subjugados por 8 anos. Tá? Estavam naquela situação, esqueceram de Deus, foram subjugados e foram como que dominados por 8 anos. Então, Deus, ouvindo as suas narrativas, ele vai levantar Otoniel, que era filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb. Tá? Vejam, irmão mais novo de Caleb. Isso é muito importante porque vocês vão lembrar que os únicos que foram fiéis a Deus, os únicos que saíram do Egito e chegaram à Terra Prometida, foram Josué e Caleb, porque eles tiveram fé o tempo todo. Eles jamais saíram da obediência a Deus. Então, o primeiro juiz é da linhagem de Caleb, e isso é muito simbólico. Poderia ser Caleb? Sim, Caleb ainda está vivo. Vamos pensar, Caleb ainda está naquele momento, todo esse período, ele está ali. Mas já é um homem com idade, e toda essa questão dos juízes, ela é muito importante do nosso entendimento, porque Deus vai sempre levantar um juiz absolutamente improvável, principalmente depois de Otoniel. Sempre vai ser improvável. Então ele vai dizer que o Senhor vai estar sobre ele, o Espírito do Senhor vai estar sobre ele, esse termo vai aparecer por diversas vezes, e ele vai vencer o rei Cushan-Risataim, né, da Mesopotâmia, e vai libertar o povo depois de 8 anos de subjugação. Tá? Aí é interessante porque podemos pensar, Deus castigou o povo, Deus deixou o povo, e como vai deixar em outros momentos, vai deixar o povo em castigo, ou vai castigar esse povo no sentido de punição? Não. Deus está dando sofrimento ao povo para que eles se arrependam, para que eles percebam que sem Deus eles vão viver dessa forma, subjugados a vida inteira. É uma forma de colocar, usando o termo básico, né, que nós ouvimos muito na nossa infância, colocar esse povo na linha. Tá? Então, Deus, como eu falei para vocês, vai usar alguém improvável. Vejam, irmão mais novo. Irmão mais novo, naquela época, era irmão mais novo. Nada. Sempre era o primogênito, a importância do primogênito, tudo que era de melhor, primogênito, herança, terras, tudo era primogênito. O irmão mais novo, e quando ele coloca aqui, provavelmente o irmão mais novo de todos, esse era totalmente, não esquecido, não desprezado, mas para ser uma escolha de Deus, né, não faria sentido, porque Deus fala o tempo todo da primogenitura. Então, não faz sentido. E vejam, que é importante, não existe mácula em Otoniel. Provavelmente não existe antes, não vai existir agora, tá? No momento em que ele é juiz. Quando meu amigo Marco Juver chega dando bom dia, muito obrigado, meu querido. Eu sei que está calor, mas já está de noite, já está mais fresco. Chegando agora também, uma grande alegria ter você aqui, meu amigo, meu querido amigo. Então, isso foi o juizado de Otoniel. São 8 anos que o povo está em opressão, ele vai libertar o povo, e vejam, ele vai liderar o povo por 40 anos. 40 anos, onde o povo vai estar tranquilo, vai estar em paz, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Tá? O que acontece? Otoniel morre, não tem juiz, o que o povo faz? Adivinham? Já acertaram. Volta para tudo que estava antigamente. Idolatria, se misturando, tudo que nós vimos, apostasia, tudo que nós vimos. Foi Otoniel morrer, o povo se desviou novamente. Lembre que quando eu fiz
um panorama para vocês, falei sobre isso. O quanto o povo vai estar constantemente em anarquia moral e religiosa. Mais uma vez, eles chegam a esse ponto. Tá? E eles vão fazer, vejam bem, o senhor de Eglon, rei de Moabe, ele vai ter poder sobre Israel. Tá? Ele vai ter uma aliança com os amonitas, com os amalequitas, e eles vão derrotar, naturalmente, o povo de Israel e vão conquistar muitas cidades, principalmente a cidade das Palmeiras. Tá? Então, os israelitas vão ficar sob o domínio de Eglon por 18 anos. Tá? Quando, da primeira vez, foram 8. Aí chega Otoniel. Agora, o povo largou a mão de Deus novamente, são 18 anos. Tá? E aqui vai surgir um juiz muito improvável, muito. Vocês vão ver por quê. Chega a Eude. Chegamos ao juiz Eude. Tá? E por que é tão improvável? Vejam bem, verso 15. Novamente os israelitas chamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gerar. Os israelitas o enviaram como pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Esse é o início da história de Eude, o canhoto, homem canhoto. Naquela época, ser canhoto já não era bom. Hoje em dia, eu lembro, hoje em dia nem tanto, mas eu, quando era mulher, eu via muito essa coisa, que a pessoa canhota, isso, aquilo, enfim. Imagine na antiguidade o que se falava sobre canhoto. Tá? Então, vejam bem, essa é a primeira ocasião em que as nações foram fora de Canaã atacar os israelitas dentro da sua própria terra. Tá? Vocês lembram quando eu mostrei para vocês no mapa, onde era Moabe, onde é a terra do povo dos amalequitas, mostrei tudo para vocês. Então, vejam bem, é a primeira vez, o povo já está tão entregue que eles saem da terra deles e vão na terra prometida para atacar. Isso nunca tinha acontecido durante esse tempo todo. Tá? Então, vejam o quanto Deus já tinha abandonado esse povo. Ou melhor, o quanto esse povo tinha abandonado a Deus. E a palavra canhoto, tá? Naquela época, principalmente naquela época, o termo o homem canhoto, provavelmente é porque ele tinha defeito na mão direita. Tá? Eu lembro que eu tinha um amigo, agora me veio essa lembrança, eu tinha um amigo que era garoto, devia ter uns 10, 11 anos, que ele escrevia com a mão direita, tá? Ele era canhoto, mas escrevia com a mão direita. Ele fazia tudo com a mão direita. Por quê? Na família dele, uma família era de militares, se eu não me engano, e pessoas extremamente religiosas, fizeram-lhe aprender a usar a mão direita, porque usar a mão esquerda era um problema. Ele era judeu também, tá? Usar a mão esquerda não era um grande problema. Eu não lembro a explicação que ele me deu, mas ele só escrevia com a mão direita porque a família obrigou. Conheci também uma moça que era católica, de colégio de freira, foi obrigada a aprender a escrever com a mão direita, fazer tudo com a mão direita. Tá? E a ideia de ser um homem canhoto, o termo homem canhoto, é que ele provavelmente tinha algum tipo de atrofia na sua mão direita. Tá? E ele não podia usar essa mão. Na antiguidade, era um sinal negativo, como eu coloquei para vocês. Infelizmente, como eu lembrei, até muito pouco tempo atrás, era da mesma forma. Outra coisa, ele era filho da tribo de Benjamim, e benjamita quer dizer filho da mão direita. Tá? Então, isso vai tornar Eude um juiz absolutamente improvável. Tá? Absolutamente improvável. Euci está dizendo que a sua filha é canhota. Que beleza, não vai deixar, agora não vai mandar a menina usar a mão direita, deixa ela ser canhota e em paz. E vemos, até acho que eu vi um bom tempo também, uma conversa sobre essa questão das coisas não serem feitas para canhoto. Enfim, sempre foi uma grande dificuldade. Eu lembro que agora, há pouco tempo, quando estava na faculdade, tinha uma sala era com aquelas cadeiras com braço, né, para escrever, só tinha uma cadeira para canhoto, tinha 50 cadeiras, uma era para canhoto. É incrível que ainda tem essas dificuldades. Então, o que vai acontecer? Eude tinha feito uma espada de 2 gumes. Por quê? O povo mandou ele levar a oferta, né, o tributo, ao rei. Tá? O que acontece isso? Porque o rei está dominando ali e eles eram obrigados a constantemente levar um tributo, e o povo mandou Eude levar como seu líder. Tá? Eude faz uma faca de 2 gumes, de aproximadamente 45 centímetros de comprimento,
Lembra que eu falei para vocês que naquela época não eram as armas como nós pensamos, não, era o que tivesse na mão. Nesse caso, ele vai fazer, sim, uma espada, e ele vai colocar amarrada a coxa direita. Vejam bem, ele amarra a coxa direita debaixo da roupa. E ele vai levar a oferta do povo. Por que é importante nós entendermos isso? Porque, naturalmente, as espadas, as armas ficavam na coxa esquerda, porque com a mão direita se puxava a espada. Ele colocando na direita, ele passou pela revista. Os soldados ali de Eglon não perceberam que ele tinha ali escondido uma espada na mão direita, porque ninguém bota espada na mão direita, na perna direita, todos botam na perna esquerda. E Eglon, vejam bem, aqui esse trechinho é incrível, os tempos de hoje fica soando muito mal, né, mas é um texto muito interessante. Eglon, rei de Moabe, ele era um homem muito gordo, muito. A ideia, o conceito aqui de muito gordo, é diferente do gordo hoje, né? Era muito gordo, daqueles gordos assim enormes, pesados. E Eude vai mandar os carregadores embora e tal, para que ele leve a sua oferta. E quando ele vai passando ali perto dos ídolos, ele vai ter como que um insight, alguma coisa, e vai voltar e vai dizer para o rei Eglon: tem uma mensagem secreta para ti, ó rei. E o rei Eglon vai dizer: fique calado. O rei levanta do trono e estende a mão esquerda, né, apanha a escada da coxa direita e fere o rei na sua barriga. Por quê? O rei, quando ouve que ele tinha uma mensagem, ele manda todo mundo sair. Por isso que ele fala: cala-te, manda todo mundo sair, fica os dois sozinhos. Ele vai se levantar. Quando chega Eude perto dele, vai tirar, vai desembaiar a espada da coxa direita e vai cravar na barriga do rei. Vejam bem, aqui no verso 22, até o cabo penetrou com a lâmina, e como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Vejam como ele era gordo. E preste atenção nisso aqui, é uma coisa muito interessante. Então, Eude sai do pórtico, ele pular no cenáculo, quer dizer, na varanda, e vai fugir. Enquanto isso, os homens de Eglon que estão do lado de fora estranham que eles estão demorando muito, né? E o que eles vão estar na porta ali, e o que eles vão dizer? Verso 24. Ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privativo. Por que isso? Lembrem que eu falei para vocês há um bom tempo que para a narrativa aqui com vocês eu uso a NVI, Nova Versão Internacional, que é uma linguagem muito mais próxima, tá? Muito mais próxima a nós. Mas para a minha pesquisa, para trazer para vocês, eu uso minhas Bíblias de Estudos. Nas Bíblias de Estudos, em traduções mais antigas e mais diretas e fidedignas ao hebraico, o que acontece? Aqui no verso que eu falei para vocês, tá? Que ele enfia a faca e penetrou até a lâmina, e como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela, tem uma vírgula e diz: e, por outro lado, sai todo o excremento da barriga do rei. Aqui na NVI eles tiram essa referência a sair todo o excremento da barriga do rei. Por isso, os homens dele pensam que ele está fazendo necessidade, porque eles sentem um cheiro. É muito interessante essa questão da tradução. A tradução mais moderna retira esse ponto, né, esse adendo ao verso que coloca que os excrementos saíram, para ficar uma leitura mais leve, mas como nós estamos tendo uma leitura, um estudo um pouco mais aprofundado, é importante vocês entenderem essa questão de tradução, até porque vocês podem pegar uma Bíblia de estudo e abrir lá, mas o Rubens leu, que não leu isso aqui certo. Não, é porque as Bíblias mais novas, com traduções mais acessíveis, tiram essa referência. Então, eles cansam de esperar, entram e vem o rei ali morto no chão. Eglon, Eude, volta, ele vai tocar trombeta, tá? Ele vai tocar a trombeta, o povo vai se reunir, vai atacar e vai se libertar. Tá? Naquela ocasião, mataram 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos, nenhum homem só escapou. Essa é a história do juiz Eude. Muito, muito improvável um homem com defeito na mão direita ser o líder do povo de Israel. E é interessante que aqui, quando ele chegou, ele toca a trombeta, ele sai, ele faz toda a viagem, chega no seu povo. Lembre que eu falei para vocês das trombetas lá no Êxodo,
que Deus manda fazer as trombetas, e a trombeta, cada toque, eu expliquei para vocês, cada toque era uma ordem, tá? É naturalmente essa trombeta que ele tocou. Era a trombeta lembra, era para levantar o campamento, era para seguir, era a trombeta para parar, cada toque, né, cada som, e tinha os sons de se preparar para a guerra e estar se locomovendo para a guerra. É essa trombeta que ele toca. Então, chegamos, este é o fim da história de Ehud, chegamos à história de Sangar. Sangar é bem curtinha a história, tá? Por quê? São 2 versos especificamente. Vai estar escrito o seguinte: naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel e a terra teve paz durante 80 anos. Veja que coisa incrível. Eles erram, Deus manda o juiz, ficou em paz 40 anos, agora 80 anos. Desculpa, queridos. Depois de Ehud veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma guilhada de bois. Ele também libertou Israel. O juiz Sangar é isso aqui, tá? E aqui, parênteses no juiz Sangar. Por quê? Vou explicar para vocês. Antes, vou colocar aqui minha querida Elci, que se lembra quando nós tivemos esse programa. Eu fico muito contente de você ter colocado essa mensagem, que é muito gratificante saber que vocês estão acompanhando e que estão guardando nossos estudos. Muito, muito, muito grato por você colocar essa resposta. Você deixou seu amigo muito feliz mesmo, porque da natureza de quem está aqui desse lado, pensar, poxa, alguém entendeu o que nós passamos, alguém guardou, é maravilhoso. Te agradeço muito, querida. Então, por que existe um parênteses em Sangar como juiz? Vejam, aqui na Bíblia, nas Escrituras, são 2 versos. Naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel e a terra teve paz por 80 anos. Sobre Sangar, é 1 verso só. Depois de Ehud veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma guilhada de bois. Ele também liderou Israel, tá? Libertou Israel. Mas não está escrito que ele foi um juiz, como nós vimos em Otoniel e Ehud, né? Passou muito tempo com liderança, paz no povo. Por quê? Sangar não foi exatamente o que nós pensamos no juiz com relação ao que temos aqui. Primeira coisa, por quê? Sangar não é um nome hebraico. Ele era um estrangeiro que tinha um inimigo comum. É uma ideia seguinte: ele vivia ali, lembre que se Deus coloca muito cuidado, que tenham muito cuidado com os estrangeiros. Ele não era do povo de Israel, não era hebreu, mas tinha como inimigo os filisteus. Tá? Então, estavam ali juntos, ele conseguiu fazer essa façanha, e foi uma façanha, vou explicar para vocês por quê. É uma grande façanha, e passa a ser esse que foi liderar o povo de Israel daquele momento de sofrimento. Tá? Então, vejam bem, ele mata 600 filisteus com uma guilhada de bois, é uma grande façanha. Por quê? Uma guilhada de boi, o que quer dizer? É um pau comprido, né, com um pedaço de ferro, plano de ferro na ponta, seria como uma lança. Tá? Muito provavelmente, nessa época, era bronze ainda, bronze para ferro, lembre-se, estamos saindo da idade do bronze, chegando na idade de ferro, alguns povos já conhecem ferro, a ideia seria de ferro já, mas poderia ser também de bronze. E, do outro lado, tá, era uma ponta só afiada, uma pontinha afiada. Por quê? A parte bicuda da ponta afiada era para tocar o boi nos tempos da lavoura. Tá? E o lado extremo, tá, com o metal, é para fazer o arado. Então, até interessante que tem existem em museus essas aguilhadas de boi, tá? Algumas, existe uma de 2,50 m, muito grande, tá? E nos sítios arqueológicos se encontra ainda. Lembra que eu falei para vocês, quando nós vemos o filme de Josué com espada, lança, escudo, capacete, nada disso. Eram armas de agricultor, por exemplo. De um lado era para tocar o boi, do outro era para fazer o arado. E em tempos de batalha, para matar 600 filisteus, como aconteceu aqui. E veja que interessante, né? Como nós vamos ver num comentário bíblico, comentário histórico-cultural de John Walton, ele vai falar sobre isso. Esses comentários históricos culturais são maravilhosos,
que pega cada passagem, cada momento e vai explicar culturalmente, historicamente, socialmente, tudo, economia, clima, é maravilhoso. São vários maravilhosos estes comentários históricos, culturais ou literários, são sempre maravilhosos. E eu peguei aqui esse de John Walton para colocar para vocês. Ele vai dizer o seguinte: não há razão para pensar que Sangar fosse um israelita ou um juiz. Os filisteus estavam se deslocando do norte para o Egito, no fim do século XIII. E, sem dúvida, os egípcios usavam bandos de mercenários para detê-los. Sangar pode muito bem ter sido líder de um bando como esse. Sua intervenção militar beneficiou tanto Israel quanto ao Egito. Não obstante, ele foi usado pelo Senhor como instrumento de salvação para os israelitas. Veja coisa interessante, né, pelo estudo de John Walton. Ele reforçando essa ideia. Ele era um líder de um grupo de mercenários, podemos dizer assim, né, e naquele momento, como tinha a dificuldade, tá, dos filisteus estarem atacando tanto os egípcios quanto ao povo de Israel, ele foi servido, né, foi contratado, e Deus utilizou para cuidar da libertação do povo. E é muito importante isso, muito importante. Domingo, no programa Conhecendo os Evangelhos, no segundo capítulo de Lucas, isso fica muito claro quando no nascimento de Jesus, quando Deus usa e chama os improváveis. É muito incrível essa relação de Deus com os improváveis, o que nos coloca numa situação de esperança, porque nós somos improváveis, né? Quem de nós, planeta de provas e expiações, pode pensar em ser aquele que vai ser chamado por Deus para a aula? Não, somos os improváveis que Deus utiliza-se o tempo todo. Isso é muito importante nós sabermos. E você está dizendo, em São Borja tem um museu que tem que boa informação, querida. Então, provavelmente você corrobora essa questão. É bem interessante perceber isso, né? O quanto as situações, as coisas naturais, as situações do momento histórico-cultural de cada situação nos traz muitas reflexões. Era um povo que mal era armado, e que conseguia vencer tantas e tantas batalhas. Por que eles venciam tantas batalhas e por que eles perderam tantas batalhas? Explicação que os espíritos nos dão a Kardec. Quando Kardec pergunta por que nós sofremos. Nós sofremos, os espíritos respondem, porque nos afastamos da lei de Deus. Simples assim. Eu sempre guardo muito esse momento. Sofremos porque saímos da lei de Deus, só isso. E não é um sofrimento comum, lógico, se estivermos na lei de Deus, podemos adoecer, podemos ter uma dificuldade, enfim. Mas esse sofrimento terrível, a dor moral, as dificuldades extremas, se estivermos na lei, não vamos passar por elas. Tá? Assim se encerra o capítulo 3. Eu vou dar um iniciozinho do capítulo 4, porque o capítulo 4 é dedicado a outro juiz, ou melhor, outra juíza, a primeira mulher juíza, Débora, de extrema importância, de extrema relevância, tá? E que vai estar no capítulo 4. Depois da morte de Eude, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante desse exército era Sisera, que habitava em Aroset Raguim. Os israelitas chamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Tá? Vejam, morreu Eude, bandeou todo mundo para a idolatria. Tá? Então, perde as batalhas, perde as situações, estão durante 20 anos nas mãos de um rei. E é interessante quando eles colocam aqui, tá? Tinha 900 carros de ferro. O que eu coloquei para vocês? Lembre-se, é início da Idade de Ferro, é a idade do bronze tardio, início da Idade do Ferro. Muito provavelmente eram poucos. Nesse caso aqui específico, estes homens, eles tinham de fato conhecimento do ferro. Eu falei para vocês alguma coisa sobre isso quando falei dos povos. Esse povo já tinha o domínio do ferro. Então, esses 900 carros de ferro era como que os tanques, né, como nós conhecemos, que não no nome correto não é tanque, é carro de guerra, tá? Esses carros de ferro que temos aqui. Seria essa comparação. Esses tanques que nós víamos
vemos hoje em dia, vemos na Segunda Guerra, vemos, enfim, em batalhas, seria essa comparação. Então, era muito poderio, e o povo, lembre-se, ele vence uma guerra, Sangar vence uma guerra com uma lança, basicamente. Tá? Então, era uma disparidade muito grande de poder bélico. Então, Deus levanta mais um juiz, agora Débora. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira, melhor dizendo, e entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Ela era uma profetisa, era alguém que tinha conhecimento, como se dizia, como se colocava na Grécia, as pitonisas. Era alguém que se buscava aconselhamento, porque ela tinha capacidade de ver além, a capacidade de ouvir Deus e de entregar uma palavra, enfim, era uma espécie de oráculo. Tá? Essa Débora vai ser uma juíza muito importante. Vamos tratar sobre ela semana que vem, porque além de falar sobre a vida dela, o que ela fez, tem no capítulo 5 o Cântico de Débora, tá? Que é uma beleza. É muito interessante. Os cânticos vão acontecendo conforme as coisas... Eles vão surgir em momentos grandiosos de Deus. Cântico de Miriam, quando saem do Êxodo. Aí vamos ter vários outros cânticos. Na semana passada, falando sobre Lucas, lá em Lucas, tivemos o cântico de Zacarias e o cântico de Maria. Aí vamos ter amanhã, melhor dizendo, domingo, o cântico de... Fugiu o nome dele agora, mas vamos ter um cântico também muito bonito. Tá? Porque cada vez que acontece alguma coisa grandiosa de Deus, alguém levanta um cântico. E Débora vai ter um cântico muito interessante, muito bonito. Uma mulher levantada por Deus para ser a libertadora do povo de Israel é de grande relevância nesse momento. Vejam, lembrem que eu falei para vocês, as coisas vão ficar complicadas. Otoniel não tinha mácula, Eude foi aquele que, com suas dificuldades físicas, foi e cuidou do povo, libertou o povo. Sangar, um mercenário, por assim dizer, mas controlou o povo e liderou o povo. Chega em Débora, que é uma pitonisa, era um oráculo, tá? Uma profetisa, e ela vai passar um bom tempo, ela vai ter esse cântico, e aí, como vocês vão perceber, que as coisas vão se complicando cada vez mais, porque, vejam, o quanto tempo o povo ficava entregue na mão dos adversários, porque cada vez com mais intensidade eles desobedeciam a Deus, certo? A Albertina Zacarias está dizendo, será que por ser uma mulher mais sensível e amorosa? Com certeza, minha querida, com certeza. Mais sensível, mais amorosa, mais tudo. Vocês são maravilhosos. Nem sem palavras para especificar vocês, mulheres. Mas, lembrem-se, estamos na antiguidade. A mulher mal podia falar. Tá? A mulher não podia ter... 90% das ações do homem, a mulher não podia. Então, levantar uma juíza logo no início desse período é muito simbólico, é muito importante. Obrigado, querida, pela sua colaboração. Bem, coloquem, por favor, eu esqueci de falar para vocês, no finalzinho também, digam que se ficou bem entendido, se ficou claro, se ficou alguma curiosidade, alguma coisa por saber. Por favor, sempre coloque quando estiver terminando, para que também possamos acrescentar mais alguma coisa, que possamos ter passado batido, como dizem os mais jovens, esquecido. Sempre importante vocês, no finalzinho, também colocarem alguma percepção do nosso programa. Tá? Amanhã, Epístolas Evangélicas, sábado, 10 horas da manhã. Amanhã, capítulo 3º da Carta aos Gálatas, um capítulo incrível, um capítulo altamente teológico. Cada verso dá para tirar 1 hora de conversa. É nesse nível que Paulo coloca ali no capítulo 3 de Gálatas. Domingo, conhecendo os evangelhos, vamos estar tratando do nascimento de Jesus, momento maravilhoso. Tá? E me sigam lá no @RubensAlckmin para conhecer meus outros trabalhos por aí. Eu sei disse que está tudo ok, que bom, querida, te agradeço muito. Então, vamos encerrando por hoje. Muito obrigado a todos vocês que estão por aqui, minha querida Elci, Felipe, Albertina, Liz, Luciana, Marcos Juver,
todos que estão por aqui. Liz está dizendo, a curiosidade é pelos próximos capítulos. Não, agora, depois de Débora é que vai ficar animada, vocês vão perceber. Depois de Débora, com certeza, que aqui ainda vocês vão perceber, como eu falei, o Daniel foi aquele considerado o melhor dos juízes. A história de Eude é muito interessante, é bem interessante mesmo. Sangara é aquela situação, agora vem Débora com essa coisa, até pela Albertina colocar aqui, essa coisa sensível, essa coisa amorosa, por isso ela levanta um cântico. Tá? Mas aí, depois, é muita coisa interessante, é muita coisa que a gente vai se assustar, tá? Nós vamos tomar alguns sustos muito grandes. Tá? Aqueles que vocês vão ficar de boca absolutamente aberta, mas é a história do nosso povo. Marcos está dizendo que foi bem interessante as informações de hoje. Muito obrigado, queridos. Agradeço muito a todos vocês que estão por aqui. Agradeço muito a todos vocês que estão por aqui, mas estão tímidos. Deixem a timidez de lado. Dê pelo menos uma boa noite a todos que vão ver nosso programa posteriormente. Dia, boa tarde, boa noite. A todos os amigos que estão por aqui na Web Rádio Cristo Consolador, aos amigos que estão lá nos servidores da Associação Amélie Poder, estudos, né, de espírita, e também aos amigos da TV Cristo Consolador que estão por aqui, e que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sempre com todos nós. Amém. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.